Olá, amigos, aqui é Niel Alves, do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural aqui do Vale do Médio São Francisco. Hoje é domingo, 27 de agosto, de 2023, Estou aqui pela manhã, aqui no Vale do Médio São Francisco, da cidade de Itacarabi, tomando um cafezinho. Vocês aceitam um cafezinho aí? Aqui está o cuscuz também, Então a gente vai falar do norte de Minas Gerais. A gente vai prosear no norte de Minas Gerais. Fale bem de Januária na história do Brasil, segunda parte, a gente acabou de falar a primeira parte, de Januária na história do Brasil colônia. Então, o que eu quero falar para vocês é que a gente parou no período da chegada dos padres capuchinhos em Januária de 1553. Naquele período também chegou Brus Espinosa, também na região do Rio Verde Grande até as terras de Montes Claros. Então eu quero falar para vocês que essa região aqui era uma região que o pessoal só navegava da Foz para cá, porque não tinha passagem, ainda não tinha a capitania hereditária, capitania hereditária da Bahia, de Minas Gerais. Nesse período ainda não tinha. Então tudo que era feito através do Rio São Francisco descendo. Então, quando os padres vieram para catequizar os índios da região aqui, era para a implantação dos currais, igual eu falei para vocês, que começou na Foz lá em 1543. Com muito trabalho, os padres chegaram aqui nessa região em 1553, 10 anos depois. Mas só que cada dia foi ficando muito longe, muito longe. As conquistas foram ficando muito distantes, mais de 2.000 quilômetros. Então a preferência deles foi começar a colonizar do Baixo São Francisco, as fazendas, porque era muito difícil conquistar os índios, que os índios eram de uma etnia que era uma mistura que denominava o nome de povos, de nações cariris. Essas nações cariris eram muitas na margem do São Francisco. Era denominado nações cariris, eram os índios muito valentes e eles não aceitavam a conquista, Então, nesse período que os padres chegaram aqui, eles vieram direto para aqui, para a região, aqui após o rio Carianha, e implantaram também aqui com Xariquiabá, mas deu tudo beleza com Xariquiabá, na região de Manga, aqui também em Itacarabi. Januária já não tinha mais o Xariquiabá, porque os Itapiraçaba já tinha expulsado ele do período pré-colonial. Então os capuchinhos chegaram lá e se uniram muito bem com os Itapiraçaba, apesar de ser uns índios bastante guerreiros. Então nesse período também tinha aquela dúvida que parava, porque o Rio São Francisco ele começou no Atlântico e foi adentrando no Brasil, dentro do Brasil, Então eles notaram que cada vez que o Rio São Francisco ia, o Rio São Francisco entrava mais para dentro do Brasil e se aproximava bastante do Tratado de Tordesilhas, a linha meridional que saía de lá, que tinha que sair ali mais ou menos em Santa Catarina. E eles achavam assim, que se eles colonizassem o Rio São Francisco todo, a parte para cá, além de ser inviável para a criação do gado, demorar para a criação do gado, e o transporte do gado para sair lá na Foz, ainda tinha a cachoeira,
de Paulo Afonso. Então eles preferiram a colonização dos currais na região ali de Bom Jesus da Lapa para baixo, né? E isso demorou muito, porque até eles chegarem aqui, demorou 10 anos, os padres capuchinhos chegaram aqui na região. Então, os padres capuchinhos, nessa época, já existia muitas pessoas que navegavam aqui, muitos. Não era considerado como bandeirantes. O único bandeirante mais, assim, que teve autorização e veio com comitiva da coroa e da região da capitania hereditária da Bahia, foi Belchior Moreira. Ele veio com uma comitiva grande nesse período, mas é um período já 1590 por aí, né? Então, esse pessoal, os padres capuchinhos ficaram aqui. Como os índios Itapiraçaba tinha muita amizade com os índios também, Caiapós, lá de São Romão, os padres conseguiram uma harmonia nesse período com os índios, uma harmonia. E acabaram também levando os outros padres jesuítas capuchinhos lá para São Romão. E lá formaram também um povoado. E começaram a conquistar os índios, ensinando a religião, né, e tudo. E foi convivendo com os índios nesse período. Esse período foi um período longo, muito longo. Porque ninguém queria vir para cá, longe, e começar a investir lá. E lá dava, sabe, a produção de gado era mais fácil de sair com o gado para o litoral da Bahia. E sair na Foz do Rio São Francisco também, e sair também ali na região o Recôncavo Baiano, e sair também em Salvador também era mais fácil. Então para lá ficou muito mais fácil. Então eles foram colonizando para lá. Então o que aconteceu? Esse período ficou um período só de pessoas vinham abastecer as chamadas as missões, né, os padres vinham, aqueles padres que iam morrendo e entrando outros no lugar, nesse período de 1553. E também o Tratado de Tordesilhas, ninguém queria investir do lado de cá. Aí quando foi em 1578, o rei da França, o rei de Portugal, Dom Sebastião, foi lutar contra a invasão dos mouros lá no norte da África. E ele acabou morrendo lá. Aí entrou o substituto dele, o único substituto dele, chamado Dom Henrique, o conde Dom Henrique lá, que entrou no lugar dele. Só que esse Dom Henrique, vamos pôr, de 578, aí o rei da França, chamado Felipe II, da França não, da Espanha, Felipe II da Espanha, reivindicou o trono de Portugal. E sem mais nem menos, em 2 anos, até 1580, esse Dom Henrique, de uma hora para outra, morreu. Ninguém sabe como, né? Aí o que é que aconteceu? Quando ele morreu, porque o Felipe I, o Felipe II da Espanha, já estava de olho em Portugal, né? Ele reivindicou o trono de Portugal, invadiu Portugal com as tropas, porque a Espanha já estava mais forte, né? Invadiu Portugal e tomou, com apoio também de muitos lá de dentro de Portugal também, né? Aquele apoio.
ele invadiu. O Dom Henrique morreu de uma hora para outra, só ficou 2 anos no poder. Aí ele tomou posse da coroa portuguesa. O que é que ele fez? Primeira coisa, o Tratado Ibérico. Tratado Ibérico. Portugal, Algarvas, né? E Espanha, uma nação só. O Brasil pertencia agora à Espanha, né? O Felipe tomou conta. Aí foi a época que os brasileiros passaram a ser espanhóis, nesse período. A partir de 1580, ele tomou posse. Aí Felipe II da Espanha e Felipe I de Portugal, porque ele reivindicou o trono, porque ele era sobrinho do rei de Portugal, né? O que é que aconteceu depois disso aí? Acabou o Tratado de Tordesilhas, porque se o Brasil já era parte da Espanha, não tinha necessidade de Tratado de Tordesilhas. Aí foi aquela... Todo mundo se interessou pelo espanhol, todo mundo se interessou para as conquistas do Rio São Francisco. Mas também não foi bastante tempo, não foi assim em pouco tempo. Eles continuaram na parte de lá, que era mais fácil de transportar o gás, e aí foi vindo, devagar. Isso demorou muitos anos. Aí veio a conquista esse Belchior, veio o Belchior, que foi Belchior Moreira e outros, né, que era considerado como bandeirantes, vieram para essa região de lá da Bahia, mas não chegaram até aqui. Aqui ficou vindo os navios, os barcos, né, barco de madeira vindo para cá, né? Navio, não tinha navio, né? Vinha barco de madeira, trazia tudo, e eles ficaram para essa região. Quando foi, aí o Felipe ficou no poder, e a valência também disso tudo aí. E quando o Felipe tomou o Brasil, aí o que aconteceu? A França tomou Rio de Janeiro. A França tomou Rio de Janeiro. Depois a Holanda tomou lá Pernambuco, aquela parte lá aquela região para lá já de Pernambuco, Recife para lá, né? Então aí foi as brigas, né? Aí os espanhóis com muita força dominou e tomou de volta, né? Reconquistou, né? Nesse período. Aí quando foi em 1640, aí o Portugal tomou de volta os portugueses tomaram de volta o português da Espanha, e com isso tomaram o Brasil, com a ajuda, né, também dos holandeses e tal, né, porque os holandeses queriam estar uma parte do Brasil, né. Então vamos deixando isso para depois. Vamos falar de Januário. Aí nesse período, o que ocorreu? Ficou parado. Quando foi em 1600, aí começou a expansão dos currais. 1600. Aí veio um grande homem para cá, para Januário, chamado Maciel, né? Acho que tem até uma rua lá em Januário, Maciel, um grande homem que teve grandes influências nessa região toda aqui. Não existia os Matias Cardoso ainda não. Quando foi em 1600,
1971, o caçador de esmeralda foi destinado para cá, porque ele começou com a bandeira lá também, de Raposo Tavares. Ele começou junto com aquele pessoal lá pro lado de São Paulo, Rio da Prata, aquelas bandas para lá. Aí ele resolveu vir para cá. Acho que já estava com uns 67 anos por aí. Aí foi na época que ele trouxe os filhos dele. Ele trouxe, também veio o Manuel Borba Gato, que era genro dele, os filhos também do Fernão Dias Paz Lemos, e o Matias Cardoso também veio junto, e o Antônio Gonçalves Figueiredo, que veio junto também, que era cunhado do Matias Cardoso, nessa época de 74, veio aprender, porque o Matias Cardoso, o pai dele tinha morrido, ele tinha herdado a bandeira de bandeirante do pai, e para herdar a bandeira você tinha que aprender a saber andar, ser explorador, né? E ele veio com o Paz Lema para essas regiões aqui. Mas ele veio em 71 e viu que estava já acontecendo a expansão do ouro em Mariana, em Ouro Preto, aquela região de Ouro Preto, lá, Vila Rica e Sabará. Aí ele pediu ao rei para explorar a região do Paracatu, mais a região do Rio das Velhas. Aí ele veio em 74 para essa região aqui, e com direito de explorar e ter as terras, que eram as terras da Estância Sumidouro, aonde ele morreu, né? Que hoje é Pedro Leopoldo. Então ele veio, foi nessa época que ele desceu com os Matias Cardoso, ele conquistou até Barra do Baicuí, o Rio Verde, essa área todinha, né, de Sabará para cá, o Fernando Dias Paz Lemos, o Borba Gato, os filhos deles, veio outras pessoas também junto com ele, e veio o Matias Cardoso e o Antônio Gonçalves Figueiredo, que os índios depois colocou o nome dele de Ujaíba. Aí eles vieram para essa área aqui. Aí eles descobriram que o pessoal tinha descoberto que o Rio São Francisco foi tão explorado para ver se tinha ouro. Vários exploraram para ver se tinha ouro, e não tinha ouro no Rio São Francisco. Aí ele descobriu que tinham achado ouro em Rubelita, nessa região aqui e tal, de Cristália, Riacho do Machado, aqueles rios ali, que fica aqui do lado também de Salinas, né? Tinham descobrido Rubelita, Cristália, essas regiões tudo aí onde tinha os rios pequenos, né? E aí eles vieram pra cá, mas chegou aqui, eles não acharam apoio. Eles passaram em Januária, em 1674. Aí nesse período eles desceram, porque eles tinham um barco bonito, tudo, né? Mas eles desceram, mas eles não eram mais exploradores dessa área aqui, não. Aí eles descobriram que a área de Barra do Baicuí, do lado da Bahia, até Rio Verde Grande, não tinha ninguém. Ninguém não tinha explorado ainda. Aí foi na época que o Fernando Dias Paz Lemos deu ao Matias Cardoso a ideia de ficar com esse pedaço de terra que restava, sem colonizadores, para tomar conta de Barra do Baicuí até Rio Verde Grande. Aí quando eles voltaram, em 74, eles ficaram ainda juntos, ainda aprenderam alguma coisa, tá? Mas não fizeram nada pela região aqui, nem para Januária, Paz Lemos, não. Só passavam por aqui. Convivia, aí foi na época que Januária descobriu que tinha passagem, saída por lá. Aí os Matias Cardoso estavam preparados para a bandeira, aí foram na Bahia, reivindicaram a bandeira do pai dele, e recebeu não só a bandeira, mas recebeu também o título de general Matias Cardoso, para vir para cá em 1690,
porque a quantidade de ouro que estava saindo aqui dessa região aí de Salinas, essa região tudo aí, Rio Pardo, esse lugar está saindo muito ouro. Aí estava o tráfico do ouro e os Itapiraçaba, os Caiapós, que já não tinha quem dominasse eles estavam indo para invadir o Recanto Baiano, pegar açúcar, pegava gado, pegava os ascarbus daqueles tempos, as espingardas deles, revólver, tudo, e trazia para cá. E juntamente com um quilombo também, misturado com índio também, aqui em Mucambinho. Aí o Matias Cardoso veio para cá, era para vir ele para cá, com 600 homens do exército da coroa, e um capitão chamado Amaro, com mais 600 homens para São Romão, aonde viviam os Caiapós, para poder arrecadar o quinto do ouro também, e combater a pirataria. Aí o Matias Cardoso veio nessa época, em 1690, e o general, o outro também, que era general, capitão também, Amaro, veio em 1691, um ano depois. O Matias Cardoso ficou instalado lá em Morrinhos, construiu a primeira igreja embaixo, mas o Matias Cardoso teve um bom relacionamento, porque ele já tinha passado aqui várias vezes, aí o relacionamento com o Charles Queabá, não tinha com os índios Itapiraçaba e nem com os índios Caiapó, não se dava de jeito nenhum. Aí ele ficou com a César Maria da Bahia, porque ele tinha parente lá e conseguiu. A César Maria, de Barra do Baicuí até Rio Verde Grande, até as terras de Montes Claros. Esse período aí. Então, a partir desse período aí, já foi depois do ouro. O ouro começou de 1674. A expansão do ouro. Aqui já tinha bastante gente, muita gente, muito, né? A corrida do ouro, se sabe quando vier. A corrida enche de gente, né? Isso ainda estava o Tratado Ibérico, né? Esse período do Tratado Ibérico. Né? Mas, na verdade, o Tratado Ibérico terminou em 1640. Aí já não tinha mais o Tratado Ibérico, já era Portugal mesmo, já era Portugal. E eles ficaram por aqui. Aí o Matias Cardoso ficou na região lá de Morrinhos, mas tinha um bom relacionamento aqui. Só que o Matias Cardoso ficou 3 anos aqui. 3 anos. Depois eu vou falar sobre o Matias Cardoso, que quando os índios saíram daqui, foi para São João dos Índios,